Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados aqui da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauto e sou editor aqui da Exame Invest e hoje vamos falar de uma das empresas que são entre as mais buscadas, né, as mais queridinhas do mercado, uma que vocês, investidores, que leem o portal da Exame Invest e também fazem perguntas durante nossos vídeos ao vivo, sempre pedem informações, sempre perguntam para nossos analistas. Estamos falando da Sinqia, né? Vamos falar dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Sinqia, e para isso tenho o prazer de ter conosco hoje um convidado especial, o CFO e diretor de relações com os investidores da Sinqia, o Tiago Rocha. Muito boa tarde, Tiago, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Carlos, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com a Exame Invest. Prazer todo nosso, Thiago. Então, vamos aos números desse terceiro trimestre de 2021, que foram muito positivos para a Sinqia, né? Como demonstra, evidentemente, o lucro líquido que teve um crescimento de 248,4% em relação ao mesmo período de 2020, foi de 3 milhões de reais, um resultado que foi realizado principalmente graças à melhora do EBITDA, né, e também do resultado financeiro. A receita líquida também cresceu para 92,1 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 74,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas não cresceu tanto assim quanto cresceu o lucro líquido. Então já começo com a primeira pergunta, né, para o Tiago. Antes, na verdade, são duas perguntas. Primeiro, Tiago, um comentário sobre esse terceiro trimestre de 21 para a Sinqia, e a segunda é, com esse lucro líquido que isso cresceu proporcionalmente muito mais do que a receita líquida, o que podemos dizer, o que a Sinqia fez para ser tão lucrativa, tão rentável, né, nesse terceiro trimestre de 2021. Tiago, com você. Legal, Carlos. Vamos começar então pela mensagem a respeito do terceiro trimestre. Acho que o terceiro trimestre, por várias razões, é um trimestre super importante, talvez um dos mais importantes na história da Sinqia aí, com 8 anos como companhia aberta, tá? É um trimestre que a gente começa um novo ciclo de crescimento, depois da realização de uma oferta de debêntures de 250 milhões e de uma oferta de ações de 400 milhões de reais. Portanto, a empresa está com o tanque cheio para dar continuidade à sua estratégia de consolidação. E é um trimestre também muito especial pelos resultados, né? Resultados muito bons, com crescimento expressivo de receita, com ganho de lucratividade e com uma posição de caixa muito confortável. Então, por vários aspectos, eu considero esse terceiro trimestre de 2021 um marco na história da Sinqia, o que me deixa bastante satisfeito. Especificamente sobre a sua questão sobre lucro líquido, a gente vem em um crescimento muito forte da receita, né, um crescimento aí de 88% na receita recorrente analisada, de 74% na receita líquida, e a gente vem também numa trajetória de ganho de margem, Carlos. Por que esse ganho de margem está acontecendo? Principalmente porque ao longo dos últimos trimestres, a Sinqia veio fazendo aquisições de empresas que são mais lucrativas. Então a gente pôde ver isso, né, o EBITDA com uma evolução de 88%, com ganho de um ponto percentual na margem, o que repercute no lucro líquido, ou seja, essa melhoria de margem EBITDA foi direto para o lucro líquido, dado que os outros fatores que influenciam o lucro líquido, como por exemplo a despesa financeira, os impostos e a depreciação e amortização, permaneceram relativamente estáveis como proporção da receita. Então, é um trimestre de lucro líquido bastante bom, um crescimento de mais de 200%, como você comentou, refletindo principalmente a operação EBITDA. Perfeito. Agora, falando um pouco da operação, entrando nesse detalhe, quais foram as frentes que mais deram satisfação, se a gente pode dizer assim, para a Sinqia nesse trimestre em termos de aumento da receita, né? Quais foram os setores de atividade da empresa que mais deram um retorno em termos de faturamento nesses últimos 3 meses, né, entre julho e setembro desse ano?
Legal, a gente tem 2 unidades de negócio, Carlos. A unidade de software é a principal, ela teve um crescimento de 101% na receita, portanto dobrou de tamanho na comparação com o mesmo período do ano anterior. E a unidade de serviços teve um crescimento também muito bom de 18%. E se eu puder dar um zoom na unidade de software, esse crescimento aí de mais de 100% se deve pelas aquisições que a gente fez, mas também por um desempenho orgânico muito bom. E esse desempenho orgânico muito bom está acontecendo na grande maioria dos negócios da empresa. Eu destaco aqui os negócios de bancos, fundos e previdência. Todos esses 3 negócios apresentaram um crescimento bastante bom na comparação com o mesmo período do ano anterior, por conta de um volume muito grande de vendas, reajustes contratuais pela inflação, né? 100% dos nossos contratos são corrigidos pela inflação, o que dá até uma certa segurança para os nossos investidores num cenário inflacionário como o que a gente vive hoje, além de volume muito baixo de perda de receita, o cancelamento foi quase zero. Então, graças a tudo isso, a gente teve esse desempenho. Perfeito, perfeito. Então, tá explicado. Agora, vamos falar um pouco também sobre a, os investimentos, né? Vamos falar dos investimentos da empresa. Deixa eu ver se tem algum dado que eu perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa aqui que eu esqueci de perguntar. O resultado financeiro nesse trimestre foi de 0,3 milhão negativo, contra o 0,5 milhão negativo do terceiro TRI de 20. Só para especificar, você citou antes esta parte, mas para explicar um pouco melhor para o nosso público do que foi, o que foi originado, o que originou esse resultado financeiro negativo, mesmo se melhor do que o trimestre do ano passado, entre julho e setembro desse ano. Claro, essa é uma questão bastante interessante. A gente vê o resultado financeiro praticamente flat na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas quando eu olho os números do terceiro TRI, tem algumas coisas interessantes acontecendo aqui, Carlos. De um lado, a empresa está pagando mais juros por conta das aquisições que ela fez, ou seja, existe uma parcela a prazo sobre a qual incide juros, e também está pagando mais juros por conta dessa operação de debênture que eu comentei. A gente levantou nesse terceiro TRI 150 milhões dos 250, o que significa um aumento de dívida. Agora, por outro lado, e isso eu acho muito legal, a gente teve uma receita financeira muito grande nesse terceiro TRI. A gente marcou a mercado os investimentos feitos pelo Torque Ventures, nosso laboratório de inovação, que estão dando um retorno excelente. A gente é cotista de alguns fundos de investimento, fundos de venture capital. O nosso objetivo é estratégico, mas o resultado financeiro tem sido espetacular. Especialmente um desses fundos, a Parallax, que marcou a mercado um investimento em uma empresa chamada 2TM, e essa empresa recebeu investimentos da SoftBank a um nível de valuation bastante mais alto do que na nossa entrada. Então, isso provocou uma marcação a mercado das cotas do fundo que teve um impacto positivo no nosso resultado financeiro. Perfeito. Então foi de fato um resultado originário por investimentos feitos, né, no setor financeiro, pela empresa. Falando de dívida, né, vocês têm uma dívida que ao final do trimestre chegou a 272,7 milhões de reais, uma alta de 143,5 milhões, basicamente mais do que dobrou a dívida, né, em relação ao trimestre, passado, né, o segundo trimestre de 2021. Uma variação, né, justamente como você lembrou, de 250 milhões reais de debêntures. O caixa foi nesse caso, né, no terceiro trimestre, de 347 milhões de reais, uma alta de 322 milhões de reais em relação ao segundo trimestre desse ano, quando tinha sido de 25 milhões de reais. Agora, Thiago, vocês estão com muito caixa, fizeram uma emissão de dívida, então se espera que haja mais aquisições pela frente, ou estou enganado? Com certeza, foi exatamente por isso, Carlos, que a gente fez a emissão de dívida e a emissão de ações, né? A empresa é líder no seu mercado, é uma consolidadora, já fez 21 aquisições nesses últimos anos, e na metade de 2021 a gente percebeu que o nosso pipeline de aquisições estava começando a maturar e chegar em um ponto em que a gente tinha mais dinheiro para gastar do que disponível no balanço, né? Então foi por isso que a gente fez essas duas captações. Esse novo ciclo já teve a primeira aquisição, a aquisição da Kitijá, um caso super legal.
Mas existem outras aquisições por vir. A gente tem um pipeline muito ativo. A minha expectativa é que a gente tenha novidades aí o tempo todo, novidades em breve a respeito de novas aquisições, e certamente esse saldo de caixa me deixa tranquilo de que a gente vai conseguir mais uma vez dobrar o tamanho da Sinqia, né? São 620 milhões de reais no caixa bruto, dá para fazer muita aquisição, dá para trazer muita receita, muito resultado, então eu estou muito confiante de que a gente vai conseguir mais uma vez colocar a Sinqia em outro patamar. Perfeito. Mas agora, antes de voltar um minutinho para as operações da Sinqia em termos orgânicos, só para terminar essa questão das aquisições. 2 perguntas. Primeiro, quanto que custou essa dívida, essa emissão de dívida? Vocês fizeram essa dívida, essa emissão nesse trimestre, quando já havia uma tendência de alta dos juros. Como foi o custo, o perfil, prefixado, pós-fixado, vencimento, etcétera. E ponto número 2, nesse 2021 estamos vivenciando um momento em que há um excesso de liquidez no mercado e o valor de muitos ativos, inclusive de muitas empresas, está subindo até de forma irracional para algumas empresas, em alguns casos no mercado, né? Como é que vocês conseguem evitar de comprar empresas caras demais, especialmente no setor onde vocês atuam, que é o tecnológico, onde há de fato as maiores, vamos dizer assim, divergências entre valor intrínseco e valor de mercado de empresas, não somente no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, né? Como é que vocês conseguem evitar de comprar empresas caras demais, gastando esse caixa que vocês acumularam? Legal. Primeiro, com relação à dívida, Carlos, a gente fez uma captação a uma taxa de CDI mais 2,3% ao ano, tá? Então é uma debenture de valor de até 250 milhões de reais, CDI mais 2,3%. Acho que a gente conseguiu ainda uma taxa bastante atrativa, porque a operação foi iniciada no segundo TRI, quando a curva de juros era outra, né? E é uma operação com prazo de 5 anos, com carência de 1 ano. Portanto, uma dívida de longo prazo que deixa a gente bastante tranquilo para usar esses recursos nas aquisições, que também são investimentos de longo prazo, né? E com relação às aquisições, eu acho que assim que é uma empresa reconhecida, Carlos, por ser muito disciplinada nesse processo de M&A, né? A gente já fez 21 aquisições e nunca houve uma situação em que a gente pagou um preço considerado caro demais por um ativo. E por que isso acontece? Porque em M&A o que determina o nível de múltiplo é a competição pelas aquisições. E a gente atua em um mercado nichado em que não existe competição. Praticamente todos os deals que a Sinqia faz são deals em que ela é a única potencial compradora na mesa. A gente tem uma relação muito boa com os empreendedores, a gente procura dividir a sinergia dessas aquisições com o empreendedor, numa relação que é ganha-ganha. Então, por tudo isso, a gente não tem visto essa elevação de preços nas nossas aquisições. Eu concordo que ela acontece no mercado em geral, sinceramente, isso até me preocupa, porque eu acho que em um determinado momento de 2021 a gente viu uma euforia muito Sim. grande por ativos na área de tecnologia, mas acho que, para nossa sorte, a gente está num território protegido e a gente não enfrenta esse desafio. Os preços continuam bastante racionais no nosso mercado. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar então um pouco das operações, né, da Sinqia. Vocês são uma empresa que cresce muito em termos, vamos dizer assim, de aquisições, né? Vocês, como falou, são uma consolidadora. Mas, de fato, também o número de clientes da empresa aumentou bastante, né? Tá vendo aqui, vocês têm cerca de 500 clientes, né? 493 clientes, para ser preciso, no final do terceiro trimestre de 21, uma alta de 148 clientes, ou seja, basicamente 30% a mais, vocês fizeram de um trimestre para o outro. Então, eu queria te perguntar, né, esse aumento expressivo de número de clientes é também uma herança que vem junto com as empresas que vocês adquirem, ou é um crescimento orgânico da própria Sinqia por suas atividades por si só? As duas coisas, mas sem dúvida o principal componente são as aquisições, né? Assim que é uma empresa consolidadora, acho que é muito importante o nosso investidor entender isso. Assim que existe hoje, Marco, mais de 80% dela veio de aquisições. Estou falando aqui de mais de 80% dos produtos, dos clientes, dos colaboradores, da receita. Então, faz parte do nosso processo de crescimento que a contribuição das aquisições seja relevante. E não é diferente com o número de clientes. A gente adicionou praticamente 150 clientes aí em um ano. A grande maioria deles vieram de aquisições, mas a gente também teve adição orgânica, a gente também teve entrada de novos clientes pelo processo comercial mais convencional, digamos assim.
Perfeito, perfeito. E agora, falando justamente das aquisições, eu queria comentar 2 ou 3 recentes que vocês fizeram para explicar um pouco mais o racional atrás delas, né. Primeiramente, a aquisição, então, na Cashway, de ou melhor, no investimento, né, de 1,5 milhão de reais, que foi anunciado de fato hoje, desculpa, ontem, né, foi anunciado esse investimento. Também a compra da Kitja, 38,25 milhões de reais. Deixa eu ver aqui se pego mais uma terceira aqui próxima, de uma aquisição feita pela Sinqia recentemente aqui, a Simpli, né, em março, por 94 milhões de reais. Então, queria perguntar, essas três aquisições, qual que é o racional atrás dela, para entender um pouco melhor a estratégia da Sinqia como um todo? Legal. E a gente vem construindo uma empresa em que a gente se estabeleceu em determinadas verticais do mercado financeiro, são elas as verticais de bancos, fundos, previdência e consórcio, mas chegou um determinado momento da nossa história em que passou a fazer sentido olhar empresas que eu chamo de horizontais, com oferta cross, ou seja, produtos que eu posso vender para qualquer um dos meus 500 clientes, independente da vertical, né? Então, em 2021, a gente começou essa trajetória, criando uma nova unidade de negócio chamada Sinqia Digital. Essa unidade hoje é formada por 3 aquisições que nós fizemos. A Simpli, que tem as soluções para onboarding digital de clientes, abertura de contas. A FapWeb, que tem soluções para assinatura digital e eletrônica de contratos, no momento em que alguém compra um serviço financeiro. E mais recentemente a Kitja, com a recuperação de créditos, recuperação de dívida de forma digital. Então, o que a gente procura com isso? A gente procura completar a jornada do cliente, né? A instituição financeira tem um desafio para se transformar e ser uma instituição de presença digital relevante, e assim que quer estar presente em cada um dos elos da jornada. No momento em que a instituição cria um produto, conquista os seus clientes, opera aquele produto e monetiza também, né? Então é por isso que a gente vem fazendo essas aquisições e completando a jornada do cliente. Agora, dando um pouco mais de cor. Sobre a Kitja atua com a recuperação de dívidas de forma digital. Então, ela assina contratos com instituições financeiras, bancos, por exemplo. Esses bancos disponibilizam uma massa de dados dos clientes que estão em atraso no pagamento das suas dívidas, e o sistema da Kitja identifica os clientes mais propensos a pagar e estimula esses clientes por meio de canais digitais e campanhas. Tá? Por que isso é muito legal? A gente gostou dessa empresa por 2 razões. Primeiro, porque o processo de cobrança é 100% digital. Ele é um processo que não depende de seres humanos fazendo a cobrança, né? O que é muito mais eficiente. E segundo, porque a forma de cobrança é muito mais humana, ela é não invasiva, ela coloca no centro o cliente final, que tem as suas dívidas e é a melhor pessoa para saber quando e como quitar. Então, graças a isso, a gente tem conseguido não só uma redução de custo para a instituição financeira, mas também uma experiência muito melhor para o cliente que quer quitar suas dívidas e precisa encontrar uma forma de fazer isso. E sobre Cashway, Cash é uma empresa bastante interessante que atua com o que a gente chama de BaaS, Bank as a Service. O que é o Bank as a Service? É uma operação que combina a oferta dos sistemas, da nuvem e a licença regulatória do Banco Central para operar. Então, a gente acredita aqui na Sinqia que no futuro qualquer empresa vai poder ofertar serviços financeiros para os seus clientes. E vai poder fazer isso sem precisar ser banco, sem precisar carregar o custo regulatório e a complexidade regulatória. E o que a Cashway faz é exatamente isso. Ela tem uma solução que permite as empresas que querem ofertar serviços financeiros fazerem isso por meio dela, com foco específico no mercado de cooperativas de crédito, financeiras e fintechs. Essa é uma tese, a tese de base é uma tese muito importante para a Sinqia, a gente acredita muito no futuro dessa tese, por isso a gente está fazendo investimento na Cashway, que já era uma parceira, mas obviamente olhando outras possibilidades para que a gente tenha uma presença relevante nesse mundo. Perfeito, perfeito. Então, muito clara a estratégia de vocês. Vamos ver então as próximas aquisições como serão no futuro, né? Com essa munição que vocês estão acumulando de cash já em caixa, né? Já pronto para ser disparado. Vamos ver que oportunidades o mercado também apresentará para vocês. Gente, por hoje, desculpa, por hoje é só. Nosso tempo está se esgotando, mas eu queria agradecer muitíssimo o Tiago Rocha, CFO da Sinqia, por ter estado conosco nesta quarta-feira, né, nesse dia para divulgação de resultados da Sinqia. Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer conversar contigo.
Carlo, muito obrigado. Foi um grande prazer conhecer você e falar contigo. E eu queria colocar todo o time à disposição dos nossos ouvintes. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva no canal da Exame Invest. Deixa aquele like se gostou desse vídeo e também o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. E também não se esqueça de seguir o nosso site exame.com para ficar sempre atualizados sobre todas as notícias que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.